Olá, que Deus abençoe a vida de vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade então agora ao nosso estudo bíblico. Estamos estudando, fazendo uma nova série, que é o estudo do livro de Apocalipse. É extremadamente importante estudar a palavra de Deus, né? Inclusive o livro de Apocalipse. A própria Bíblia diz que se lermos as Escrituras, o livro de Apocalipse, seremos abençoados, bem-aventurados, tá? Então, eu te aconselho, se você ainda não pegou os primeiros vídeos dessa série, que você possa buscar ali no meu canal, na playlist que diz Apocalipse, e ver os primeiros vídeos para você pegar desde o começo, porque estamos estudando versículo por versículo, né? Palavra por palavra, para que o Espírito Santo então possa nos abençoar de forma grandiosa, de forma poderosa. Está bem? Então abra sua Bíblia agora no livro de Apocalipse. É o último livro da Bíblia, tá? Está no Novo Testamento. Esse livro, que significa revelação, foi revelações que o próprio Senhor Jesus deu ao apóstolo João quando ele estava preso na Grécia, né, na ilha de Patmos, por pregar a palavra de Deus. Uma grande perseguição acontecia naquela época contra os cristãos, né? Sempre foi assim, mas naquela época mais acirrada ainda, e muitos cristãos estavam sendo presos, estavam sendo assassinados, torturados, né? E João estava preso. Mas ali mesmo Jesus aparece a ele e manda ele escrever tudo que ele ia ver, tudo que ele ia escutar, né? E mandar às 7 igrejas que estavam na Ásia e, obviamente, para toda a igreja em todas as épocas. Por isso é importante estudar o livro de Apocalipse, porque ele fala do passado, fala do presente e fala do futuro. É um livro muito abençoado, tá? Então, entramos na parte que fala das 7 cartas, às 7 igrejas. E Jesus escreveu uma carta para cada uma destas 7 igrejas que havia ali naquele momento na Ásia, né? Na Ásia Menor. Semana passada, o vídeo passado, nós estudamos a carta à igreja de Éfeso e hoje vamos estudar a carta à igreja de Esmirna, tá bom? Então, Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. Mas antes de ler, vamos fazer uma oração e pedir ao Espírito Santo que nos ilumine. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, aquele que é o único e verdadeiro Deus, o Rei dos Reis, o Senhor de Senhores, digno de toda honra, glória, louvor e majestade. Meu Deus, em teu nome eu te peço que o Senhor venha nos abençoar neste momento com a tua palavra, que lendo a tua palavra, o teu Espírito a revele à nossa mente, ao nosso intelecto, ao nosso coração, e venha nos moldar, venha nos transformar, venha nos encher mais e mais de ti, meu Senhor. Perdoa desde já os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros. Lava-nos com teu sangue, Senhor, e ensina-nos a andar nos teus caminhos. O propósito, meu Deus, de estudar a tua palavra é de saber qual é a tua vontade. O que o Senhor quer de nós? Como o Senhor quer que nós venhamos a viver, meu Pai? Então abençoa, pois eu te peço agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que aonde chegar esse vídeo com a tua palavra, chegue edificação, chegue revelação, chegue salvação, meu Pai. Para a honra e para a glória do teu nome eu te peço. Amém e graças a Deus. Amém. Bom, a igreja de Esmirna era uma igreja que estava na cidade de Esmirna.
tá? Essa cidade, inclusive, já foi construída, reconstruída várias vezes e existe até os dias de hoje, tá? Ela se encontra na atual Turquia. Você pode buscar ali no mapa Esmirna, ou hoje se chama Izmir, essa mesma cidade. E havia uma igreja na época do apóstolo João, né? Essa igreja que provavelmente foi fundada dentro do trabalho missionário do apóstolo Paulo, aonde pregou a palavra de Deus em Éfeso, em toda aquela região da Ásia Menor, e seguramente essa igreja era fruto desse trabalho de pregação do evangelho, né, do apóstolo Paulo. Então, essa palavra Esmirna significa a mirra. A mirra era um perfume, né? É um perfume muito cheiroso, muito precioso. Inclusive, eles usavam naquela época esse perfume para ungir os mortos, né? Para disfarçar um pouco o mau cheiro. Inclusive, o Senhor Jesus, quando foi sepultado, foi ungido também, né? Com esse perfume. Era a cultura da época. Então, essa palavra Esmirna significa isso, essa mirra, né? Esse perfume. Mas sem entrar muito em detalhes da cidade, é importante que você entenda que nessa época, quem dominava grande parte do mundo, quem dominava aquela região era o Império Romano, que era um império extremadamente idólatra, corrupto, promíscuo, mau. E esse império, né, era o império que perseguia os cristãos. Então, naquela época, o cristianismo era duramente perseguido pelo Império Romano. Por quê? Porque Roma, os imperadores, eles queriam ser adorados. Eles se auto-intitulavam Deus, né? Eles diziam que o imperador César era um deus. Eles diziam que Roma, a cidade de Roma, era um deus. Então eles eram extremadamente pagãos, idólatras, adoravam vários deuses falsos. E você sabe que o cristão, ele adora um único e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo. O único que nós chamamos de Senhor, de Deus, de Salvador é o Senhor Jesus. Nós não adoramos imagens, porque a idolatria é um pecado diante de Deus, é o pior pecado, é abominável aos olhos de Deus. Adorar uma imagem, acender uma vela para uma imagem, pedir a um santo de pau, de pedra, de barro, né, a um Deus falso, isso é idolatria, isso é um pecado abominável diante de Deus. Então, os cristãos não aceitavam adorar a César, não aceitavam adorar a Roma, aos deuses. Então, o que acontece? Aquela religiosidade, aquele cenário político, aquele império, ele perseguia os cristãos, torturava para que eles negassem a sua fé em Jesus Cristo, para que eles se corrompessem, né? Para que eles se convertessem à religião falsa. E aqueles que não se dobravam a essa perseguição, a essa tortura, eles eram presos, eles eram apedrejados, açoitados, eram mortos das piores maneiras que você se imagina, queimados vivos, presos, né? Obrigados a trabalhos forçados, como era o caso do próprio apóstolo João, que estava preso ali na ilha de Patmos, quebrando pedras, né? Então, esse era o cenário, esse era o contexto que eles viviam nessa época, tá bem? E o Senhor Jesus, ele manda então essas cartas para essas igrejas. 7 cartas ao total. 7 cartas ao total, tá bem? E a maioria dessas igrejas foram repreendidas porque tinham erros, tinham falhas, tinham pecados que Jesus queria que eles consertassem. Haviam somente 2 igrejas que foram elogiadas, que não foram apontadas. Uma delas
é a igreja de Esmirna, a qual vamos estudar hoje, tá bom? Então, vamos começar, certo? Creio que você já tem a sua Bíblia aberta aí. Apocalipse capítulo 2, versículo 8, diz assim. Perdão, deixa eu colocar aqui no português, que eu estava aqui com a Bíblia em espanhol. Só um minutinho aqui. Perdão. Porque tem estudos que eu faço em espanhol e deixei a minha Bíblia aqui no computador em espanhol, tá? Mas esse estudo aqui é em português, então eu quero ler para vocês em português, certo? Vamos lá então. Agora sim. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva. Então o Senhor Jesus mandou uma carta, um recado específico para a igreja de Esmirna, que obviamente serve para nós nos dias de hoje também. Toda escritura é inspirada por Deus e serve para nossa correção, edificação, consolação, né? Etc. Então, quem era o anjo? Eu já expliquei isso no vídeo passado. O anjo era o ancião, era o pastor, né? Era o responsável de pregar, de cuidar daquela igreja. Toda igreja tinha um líder, né? Tinha um pastor, um ancião que pregava ali o evangelho. Então, essa carta foi direcionada ao ancião, ao anjo. A palavra anjo não era um anjo espiritualmente falando, era uma pessoa, porque a palavra anjo significa mensageiro. Aquele que carrega a mensagem, aquele que leva a mensagem, certo? Então essa carta era para chegar na mão do líder, do pastor. E esse líder tinha a obrigação de ler aquela carta para a igreja, de preservar aquela carta, de pregar aquela carta e de obedecer aquela carta, de praticar aquela carta. Então toda a Bíblia tem que ser levada dessa maneira, desta forma. A Bíblia chega nas nossas mãos, é a palavra de Deus, nós temos que ler, nós temos que compreender, nós temos que obedecer e praticar a palavra de Deus. Quem não faz isso não é um verdadeiro cristão, é um falso cristão. Tá bom? Então, ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Então, quem é que ele mesmo está falando aqui? Estas coisas diz o primeiro e o último. Quem é o primeiro e é o último? O que ele quis dizer com isso? Esse é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o alfa e ele é o ômega, né? A alfa é a primeira letra do alfabeto grego e ômega é a última letra do alfabeto grego. Então ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é o princípio, ele é o fim. Ele é tudo. Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso, ele sempre existiu antes da criação de todas as coisas, dos céus e da terra, dos animais, dos seres humanos, dos anjos, de toda criatura ou de toda a criação. Jesus já era. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre existiram. Por isso ele usa esse título, né? De si mesmo ele diz: o primeiro e o último. Tá? Então não há outro além dele. Ele é suficiente. E fica bem claro que está falando aqui do Senhor Jesus, porque depois ele diz que esteve morto e tornou a viver. Quem é a única pessoa que esteve morto e tornou a viver e nunca mais morreu? Nunca mais morreu. Lázaro? Não, Lázaro ressuscitou, Jesus o ressuscitou, depois ele morreu. Quem é que não morreu? Que foi levado aos céus e não experimentou mais a morte? É o Senhor Jesus, que foi morto na cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e depois foi levado às alturas e reina por todo o céu. Então, Deus morreu? Se Jesus é Deus, Deus morreu? Não, Deus não morreu, Deus não morre, ele é eterno, certo? Então, o que morreu foi a natureza terrena do Senhor Jesus Cristo. A natureza terrena. Se lembra que a Bíblia diz que o Verbo se fez carne? Jesus se fez carne para fazer aquele sacrifício na cruz por nós, para salvar-nos, né? Então a sua natureza terrenal morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou.
tá? Então aqui no versículo 8 se está referindo então ao Senhor Jesus Cristo, certo? Versículo 9. Conheço a tribulação pela qual você está passando. Conheço a tribulação pela qual você está passando. A sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Tá? Então, ele diz aqui: conheço a tribulação pela qual você está passando. A tribulação. O que é uma tribulação? Eu já expliquei isso em outros vídeos. Tribulação é um sofrimento, é um problema, é uma perseguição, uma luta que o cristão passa por ser fiel ao Senhor Jesus Cristo. Todo cristão ele vai passar em certa medida, uns mais do que outros, né? Uns de uma forma bem leve, outras extremadamente dura, como até chegar ao ponto da morte. Então, Jesus ele escreve essa carta como que um consolo para a igreja de Esmina, porque a igreja de Esmina estava sendo como a própria mirra, né? A mirra era uma planta que era esmagada e ali saía aquele óleo que era o perfume, a mirra. Então, assim também a igreja de Esmirna estava sendo perseguida. Estavam, sabe, eles não podiam conviver com a sociedade excluiu eles, eram olhados assim como a pior raça que existia, sabe? Era tido como uma raça inferior. Então eles não conseguiam trabalho, ninguém dava trabalho para eles, ninguém queria comercializar com eles, ninguém queria vender para eles. Eles tinham dificuldade até para conseguir comida, para sobreviver. Aguentavam fome, seguramente, sede, sofrimento, perseguição, cárcere, assassinados. Então, por isso que Jesus disse assim: conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza. Então, eles eram extremadamente pobres, porque eles não aceitavam se dobrar diante do imperador romano. Eles não aceitavam negar o seu Deus para adorar a César, para adorar uma estátua de pau e de pedra. Você vê, né? Aí está a fotografia, né, de um verdadeiro cristão. Então, o verdadeiro cristão ele não se corrompe. O verdadeiro cristão não é idólatra. O verdadeiro cristão não aceita a religiosidade. O verdadeiro cristão não aceita negociar a sua fé. Ele não tolera nada que venha macular, que venha manchar, que venha sujar a sua comunhão com Deus. Ele não tolera o pecado, a imundícia do mundo. E eu te pergunto, como que está o mundo hoje? Não está cheio de religiosidade? Não está cheio de paganismo? Não está cheio de prostituição, de pornografia, de idolatria, de vícios? Não está totalmente contaminado? Agora eu te pergunto, um cristão vive dessa mesma forma? Não, um cristão ele vive separado. Ele vive reservado, ele vive para agradar a Deus. Então, o que acontece? A sociedade vai em cima, vai perseguir, né? Como já começamos a ver também isso nos nossos dias, não é verdade? De que se você falar de Jesus, de que se você pregar a Bíblia, que se você condenar o pecado, então tem pessoas que vão querer te matar, vão querer te prender, vão querer te condenar. Eles não querem nem que você fale. Para eles, se você falar de Jesus, se você falar contra o pecado que eles estão cometendo, contra o pecado em si, eles vão falar, esse é um discurso de ódio, essa pessoa é problemática, essa pessoa é contra a sociedade. Então, hoje passamos aqui no nosso país, aqui no Brasil, por exemplo, pequenas tribulações, mas ali eles passaram tribulações muito difíceis. Eles eram realmente mortos, porque não queriam se dobrar diante daquele sistema da época, político e religioso. Eles se mantinham fiéis. Por isso Jesus disse, eu conheço a tribulação que vocês estão passando. Isso mostra pra gente o seguinte, Deus sabe as nossas lutas, Deus conhece os nossos problemas, nossas tribulações,
as nossas situações difíceis que estamos passando, Deus sabe, Deus conhece. E por que Ele permite? Ele permite, eu acredito que para a sua glória, para ser exaltado, para ser adorado, para mostrar, olha, tá vendo? Isso aí são os fiéis, eles são fiéis a mim. Então o sofrimento do cristão, Deus permite o sofrimento do cristão, né? Para que esse sofrimento sirva para adorar a Ele. Porque mesmo sofrendo, mesmo passando por tribulações, perseguições, fome, miséria, ainda assim a pessoa continua confiando em Deus. Então isso é uma adoração, isso é uma glória, isso é um perfume para Deus. Porque o falso cristão, na primeira luta que ele passar, na primeira tentação ele já vai cair. Na primeira tribulação ele já vai negar. Muitos deixaram a fé, muitos negaram a Jesus, muitos que diziam ser crentes, que diziam ser cristãos, quando vinha perseguição eles abandonavam, eles voltavam para a sujeira do mundo, porque na verdade eles nunca haviam nascido de novo, eles nunca foram salvos, eles nunca foram crentes ou cristãos, porque aquele que nasceu de novo, aquele que é o verdadeiro cristão, ele vai permanecer fiel até o fim. Essa é a marca. Então Deus permite as lutas para mostrar para o mundo, para o diabo, que existe pessoas que são fiéis a Ele. Esse é o motivo que Deus permite essas lutas, essas tribulações, essa pobreza, esse sofrimento. Então nós temos que aguentar firme e permanecer fiéis ao Senhor Jesus. Mas ele diz assim: conheço a tua pobreza, embora você seja rico. É um paradoxo, né? Como que eles poderiam ser pobres e ser ricos? Jesus está dizendo o seguinte: eles eram pobres fisicamente, de roupa, de dinheiro, de comida, não tinham nada, absolutamente nada mesmo, não tinham casa, não tinham trabalho, não tinham nada. Mas eles eram ricos aos olhos de Deus, ricos espiritualmente. Espiritualmente. Então muitas vezes nós não temos as coisas materiais, as coisas que queríamos, o dinheiro que queríamos, mas temos a Jesus. Temos a nossa salvação, temos a nossa fé. E essa é a maior riqueza. Temos que nos contentar e ficar felizes com aquilo que Deus nos dá. Não estou dizendo que a gente tem que se conformar, que não vamos trabalhar, que não vamos nos esforçar para uma vida melhor. Não estou falando isso. Mas estou falando que a verdadeira riqueza não é a material. A verdadeira riqueza é espiritual. Você vê que a igreja de Esmirna, preste bastante atenção no ponto que eu vou comentar agora. A igreja de Esmirna era pobre. A igreja de Esmirna não tinha roupa, não tinha trabalho, não tinha comida. Se fosse nos dias de hoje, com esse falso evangelho que está sendo pregado no Brasil e no mundo, o evangelho da prosperidade, os pastores de hoje em dia, falsos pastores, né, falsos profetas, iam falar: isso é o diabo que está na sua vida. Você é um fracassado, você é um derrotado. Você não pode aceitar essa miséria, você não pode aceitar essa derrota, você não pode aceitar esse fracasso. Se Deus é grande, por que você está vivendo assim? Você está fazendo alguma coisa de errado, você está em pecado. Você tem que usar a sua fé. Você tem que dar dinheiro, você tem que fazer voz, tem que fazer sacrifício, tem que fazer isso, fazer aquilo para Deus mudar a tua vida. Esse é o falso evangelho que está sendo pregado hoje em dia. Mas olha aqui, a igreja de Esmirna era pobre, mas era rica espiritualmente. E Jesus não falou para eles: vocês são fracassados, vocês têm que fazer voto, vocês têm que lutar, vocês têm que prosperar, vocês têm que fazer isso, têm que fazer... Não. Jesus falou: vocês são ricos espiritualmente. É isso que importa para Deus. É isso que importa para Deus. Então essas igrejas de hoje em dia, que você entra ali e eles só falam de dinheiro, de conquista, de vitórias, de prosperidade, de casa, de carro, de helicóptero, de mansão, de viagens, de bênçãos. Essas igrejas são falsas, são seitas, não são cristãs verdadeiras. Porque não se prega contra o pecado, não se prega o evangelho verdadeiro. Agora, se você entra numa igreja
e ali há uma pregação, né? Que você se arrependa dos seus pecados, que você ande em santidade, que você seja fiel a Deus. Então, é uma igreja que você deve permanecer, uma igreja bíblica que ensina a palavra de Deus, né? Então você vê que hoje existem pastores que entraram na moda do coach motivacional. Tem pastores que abrem a boca, você só escuta palavras motivacionais. Parece um coach desses da internet, né? Não é verdade? Mas cadê o evangelho? Não sai nada da boca deles. Não sai nada. É sujeira, é imundo. Eu não perco meu tempo escutando essas porcarias desses pastores. Eu prefiro ir direto à palavra de Deus. Escuto bons pastores. Como já falei aqui, eu escuto muito o pastor John MacArthur, né? Um pastor americano, prega muito a palavra de Deus, fiel à palavra de Deus. Recomendo vocês buscarem as pregações do pastor John MacArthur, da igreja Grace to You, né, nos Estados Unidos. Busque escutar os sermões, a palavra, porque ele ensina muito, certo? Então, você tem que selecionar. Você tem que selecionar, porque hoje em dia, de 10 igrejas, 9,99 não está servindo. Infelizmente. Infelizmente. Falo isso com tristeza, desgraçadamente. É como encontrar uma agulha num palheiro. Você encontrar hoje um lugar que se pregue a verdade. Tá bom? Porque olha só como era a igreja de Esmirna. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico. E a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são. Sendo isto sim, sinagoga de Satanás. Ou seja, havia ali em Esmirna uma sinagoga, um grupo. Sinagoga era o lugar onde os judeus se reúnem, né? Então, os judeus, eles estavam e ainda estão muito apartados de Deus. Eles falam de Deus, eles carregam a Torá, só que eles se transformaram em pessoas religiosas, eles negam a Jesus Cristo. Eles não creem no Senhor Jesus Cristo, porque eles tinham um coração muito duro, inclusive hoje. Mas Deus ainda vai trabalhar com eles, eles ainda vão sofrer, já sofreram e vão sofrer muito mais ainda por causa desse coração duro, por eles não aceitar Jesus. Porque olha só, eles se juntaram, os judeus daquela época, ali na cidade de Esmirna, se juntaram com a sociedade, com o Império Romano, se corromperam e começaram a perseguir os cristãos, levar os cristãos à morte, Então você vê que Jesus chamou eles de quê? Sinagoga de Satanás. E filhos do diabo. Filhos do diabo. Todo aquele que nega Jesus Cristo como Senhor e Salvador, todo aquele que blasfema contra o Senhor Jesus, é filho do diabo, é filho de Satanás. Pode ser religioso, pode ter a religião que quiser, pode ter uma aparência de santidade, bonzinho, mas se nega Jesus Cristo, é filho do diabo. Olha só o que Jesus fala dos judeus daquela época, que perseguiam a igreja, né? Que perseguiam, que blasfemavam contra Jesus. Jesus falou que eles eram a sinagoga de Satanás, um instrumento de Satanás. Entende, irmãos? Então, ponha bastante atenção nisso. Versículo 10. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Olha só, eles já estavam sofrendo. E Jesus diz, vocês vão sofrer ainda mais. A situação vai ficar pior. Vocês vão ser mais apertados ainda. Mais mortos ainda. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passe por uma tribulação de 10 dias. De 10 dias. Então Jesus falou, olha, eu sei que vocês estão sofrendo, eu sei que vocês estão na pobreza, mas olha, isso aí é para a glória de Deus. Sejam firmes, porque ainda vai vir dias piores, vocês vão ser presos,
vocês vão ser postos à prova, mas no final virá a salvação. Tá? Vocês vão ainda passar por muitas provas, por muitas tribulações. Mas ele diz aqui, olha só, no final do versículo 10, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Então, vocês estão sofrendo, vão sofrer, vão ser presos, vão ser mortos, mas não neguem a fé de vocês no Senhor Jesus Cristo. Então, podemos passar o que for, mas não podemos perder a nossa fé. A nossa fé é a prova de que somos filhos de Deus. Temos que ser fiéis a Ele até a morte. Se precisar morrer por causa dele, temos que ser fiel até a morte. E aí sim, ele fala, lhes darei a coroa da vida. O que é a coroa da vida? É a vitória. Mas não a vitória, essa coroa da vida aqui, não é a vitória financeira, não é prosperidade, não é carro, não é saúde, não é milagre. Tá? Essa vitória aqui não é casamento, não é família, não, essa vitória aqui, coroa da vida, ele está falando da vida eterna. Eles iam morrer na pobreza, mas iam receber a coroa da vida, ou seja, o galardão, a recompensa, que é a vida eterna. Então, quando a Bíblia, quando o Senhor Jesus, quando os apóstolos falam que somos vencedores, de que não devemos nos conformar com este século, que devemos perseverar e ser fiéis para receber a vitória, ele não estava falando da vitória financeira, ele está falando da vida eterna. Eu não estou dizendo que Deus não abençoa, que Deus não prospera. Se Ele quiser, se for da vontade dele, Ele vai fazer. Mas a nossa meta, quando Paulo falou assim, corro para o alvo, corro para a meta, ele não estava falando de conquistas materiais, ele estava falando, a meta, qual que é a meta do cristão? Qual que é a meta? Se você vai na igreja para ser abençoado, então sua meta está errada. Se você vai na igreja para receber uma palavra motivacional de pensamento positivo, então isso não é o pensamento cristão. O cristão, ele vai à igreja, à congregação, ele vai para escutar a pregação do evangelho, da vida eterna, do reino celestial, das coisas que virão, não das coisas terrenais e mundanas. Está compreendendo? Então, quando ele diz, ser fiel, eu te darei a coroa da vida, ele se está se referindo à vida eterna. E ele termina o versículo 11 dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Olha só, isso aqui é muito forte. Quem tem ouvidos? Ah, mas todos têm ouvidos, mas ele está falando aqui dos ouvidos abertos a Deus. Então tem ouvidos que estão fechados e tem ouvidos que estão abertos. Quem abre os nossos ouvidos é o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode abrir o ouvido da pessoa, dar a pessoa a compreender a sua palavra. Porque quantas são as pessoas que vão ver esse vídeo e não vão entender nada? Quantas são as pessoas que vão escutar a palavra de Deus e não vão crer? Não vão obedecer, não vão escutar. Sabe quando o pai e a mãe falam assim, filho, não faça isso, e ele vai e faz? Ele não ouviu? Ouviu, mas ele não obedeceu. Então, ouvir é crer, é obedecer. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, com letra maiúscula, diz às igrejas. O Espírito Santo. Tá? E ele diz aqui, ele termina assim, a carta para a igreja de Esmirna. O vencedor, de modo nenhum. Quem é o vencedor? É o conquistador de bênçãos? Não. É o fiel, é o que permanecer até a morte. Olha só. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Então existe a segunda morte
Existe. Existem duas mortes. Deixa eu te explicar. Existe a primeira morte e existe a segunda morte. Qual é a primeira morte? Essa morte física, a morte do corpo. Que todos nós vamos passar um dia. Tá? Todos nós vamos morrer se Jesus não vem antes para arrebatar a igreja, né? Mas, se a gente morrer antes de Jesus vir arrebatar a igreja, vamos experimentar a primeira morte. Só que a primeira morte não é o problema. Morrer não é o problema. Eu não tenho medo de morrer. Você não deve. O cristão não tem medo de morrer. Porque a primeira morte não causa dano nenhum. Porque se eu sou cristão e eu morro agora, eu venço. Por quê? Porque eu irei para o céu, eu irei para a glória, eu irei para Deus, o paraíso, que é infinitamente melhor do que esse mundo. Tá bom? Mas aquele que negar a Jesus, aquele que é ateu, aquele que blasfema, esse vai sofrer o dano da segunda morte. E o que é a segunda morte? É a morte eterna, que a Bíblia também chama de lago de fogo e enxofre. Que é onde, depois do juízo final, o dia que Deus julgar a raça humana, um por um, segundo as suas obras, aqueles que rejeitaram a Jesus serão julgados e condenados pelos seus pecados. E serão jogados junto com o inferno inteiro, junto com Satanás, Lúcifer, os seus demônios, tá? Os anjos caídos, todos aqueles que pecaram durante toda a era da humanidade, serão lançados no lago de fogo e enxofre, aonde sofrerão o castigo de Deus, a ira de Deus eternamente, pelos séculos dos séculos, sem nunca mais ter fim. Então essa é a segunda morte. Mas olha o que o Senhor Jesus prometeu aqui para a igreja de Esmirna, se eles permanecessem fiéis, né? Ele diz aí, olha, o vencedor, né? Aquele que é fiel a Cristo, aquele que não nega, aquele que morre por ele, aquele que dá a cara a tapa por ele, aquele que sofre, que é passado perseguição por ele, esse tipo de pessoa aqui, como a igreja de Esmirna era, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Então, meu amigo e minha amiga, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, não se entregou ao Senhor, diz que crê em Deus, posta versículos na internet, mas você não se converteu, vive uma vida mundana igual às outras pessoas. Você há negado a palavra de Deus, você há negado a obediência à palavra de Deus, tem prazer no pecado, então você é uma pessoa que não venceu. E você, infelizmente, sofrerá o dano da segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre. E nunca poderá estar com Deus na eternidade. Então, é isso que o Espírito Santo mandou dizer para a igreja de Esmirna, e claro que serve para nós nos dias de hoje também. Tá bom? Então, terminamos aqui essa carta à igreja de Esmirna. No próximo vídeo, se Deus permitir, vamos estudar a carta à igreja de Pérgamo, porque cada carta é um ensinamento. Tá bom? Se você gostou do vídeo, dá um joinha aí, um like, né? Para que faça comentários, faça perguntas que eu te respondo depois, tá? Se tiver alguma dúvida, me chama no WhatsApp. E aí o YouTube automaticamente vai mandar esse vídeo para outras pessoas também, tá bom? E assim vamos pregando o Evangelho. Se você quiser, compartilhe esse vídeo com outras pessoas também, tá bom?
Então que Deus abençoe a sua vida grandiosamente, poderosamente, e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.